pessoal, estamos chegando para mais uma edição do programa Rock Forever. Vá se acostumando, toda quinta-feira às 8 da noite, um programa inédito para você que sintoniza o YouTube do Novo Dia TV. Hoje, dois convidados muito especiais. À minha direita, Glauco Chaves. À minha esquerda, o Denis Viana. O assunto hoje é o rock and roll nacional, obrigatório para todo mundo que se diz fã de rock and roll. Rock Forever está no ar. Um brinde a todos vocês! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Rock Forever. Hoje estamos nos hidratando aqui, eu vou dizer, porque não é à toa, simplesmente tomando cerveja. Se bem que quinta-feira, 8 horas da noite, já pode tomar uma cervejinha, Não, né? deve. Muito obrigado à presença dos meus amigos que estão aqui comigo. À esquerda, Denis Viana, o presidente. Né? É um dos maiores fãs, se não o maior fã, de uma das maiores bandas que temos nesse país. A banda se chama Titãs. Todo mundo conhece, é óbvio. E o Denis vai falar muito sobre a história da banda, sobre a história do amor que ele tem pela banda, que já vem de muitos anos, e principalmente sobre essa fase nova do Titãs. Os caras se reuniram com a formação original, com a formação clássica, né? Não original, porque a gente fala sobre isso, né? Tem uns detalhes aí que o Denis, melhor do que ninguém pode dizer. E vamos falar também muito, aliás, vamos começar com o Glauco. O Glauco, é um multifunção, cara. O Glauco para nós aqui da nossa região de Jundiaí, o Glauco é muito conhecido pela loja que teve muitos anos num shopping aqui de Jundiaí. Eu não vou falar o nome, se quiser patrocinar, por favor, a gente tá aqui, aí a gente manda o boleto. Não pega nada, lá no Maxi Shop, inclusive minha mãe também teve loja lá há muitos anos, a gente conviveu essa trinca muito, aqui né? conviveu muitos anos no shopping, trabalhando em outras áreas, claro. Mas além da loja, o Glauco sempre teve esse amor pelo rock and roll, sempre teve banda. E depois que se desligou um pouco desse lance mais comercial da loja instalada no shopping, foi aí, eu lembro, rádio web, quando ainda era uma tendência, né? A cerveja, por isso que a gente tá tomando a Rock na Teia aqui. E mais recentemente, o Viúva Negra, por muitos anos. Muitos anos. E mais recentemente, encamisado com a Aranhas Amplificadas. Essa aqui não é da Aranhas. Essa é uma camiseta que essa é uma camisa do festival que teve, foi o Rock Fest 4, né? A gente faz todo ano esse festival e tá na 4ª edição já. E, Glauco, aproveita pra falar, ganhei um monte de presente aqui. Eu ganhei uma caneta que dá pra colocar o celular, ganhei um... Isso aqui entrega o amor A história etílico. do Maxi, vamos falar da história do Maxi da loja primeiro. O Denis trabalhou comigo no Maxi Shop, né? Sim, eu conheci vocês lá. Nossa, foi meu empregado, depois comprou a loja, eu virei empregado dele. E hoje a gente trabalha junto de novo. Tá vendo só? Há mais de 30 anos. Só. Tem coisas que não são por acaso, não. Acredito muito nessas coisas. Glaucão, aproveita para falar sobre essa transição do Viúvas para depois o Aranhas. Como é que foi esse período? A gente estava conversando antes da gravação, que a pandemia foi bem importante nisso, né? Ajudou Sim. em algumas coisas. A Viúva tinha um trabalho autoral, né? A gente fez 2 discos autorais na época. A gente não tocava cover de jeito nenhum. Né? Era uma imposição da banda, até minha, né? Para fazer isso. E era todo um cenário de banda cover na época, né? Então a gente tinha muita dificuldade de tocar em lugares. A gente acabou abrindo bastante show para Velhas Virgens, Made in Brasil, Camisa de Vênus, Marcelo Nova, Plebe Hood, a gente chegou a abrir. Enfim, então era esse trabalho autoral. E a gente tinha dificuldade. Com o passar dos anos, eu fui desanimando com essas coisas, que é muito difícil. Bar, você sabe como é que é, PA de bar, profissionais, maus profissionais, né, que são os empresários, né, pseudo-empresários, enfim. Isso foi desanimando muito eu. E eu larguei esse negócio de banda e dediquei a Rock na Teia, né, que a gente vai falar sobre ela, que são as cervejas, tudo. E num certo período de 2018, finalzinho de 2018, eu comecei a aparecer nos rolês, né, que tinha em Jundiaí, de Edu Rocker, trio, que tocava no Conde Barbearia, enfim. E o Edu chegou e me chamou para cantar. E a partir dali eu voltei a pegar gosto de novo com bandas. E a partir dali foi crescendo, conheci... Tá no sangue, né? Aí conheci o baterista lá, que era o Franco, que me convidou para montar uma banda, enfim. A gente foi levando isso até virar os Aranhas. E eu tive a ideia de fazer uma banda que ia chamar Os Marditos do Conde, que era para tocar no Conde Barbearia, que tinha uma festa lá sempre lá.
A banda se formou e junto com isso veio as Aranhas Amplificadas, que não tinha nome ainda. Então eu acabei montando duas bandas. Uma era para esse evento do aniversário e a outra para continuar. A ideia era continuar todo mundo que estava nessa banda, os Malditos, ser das Aranhas. Mas sempre tem aquele negócio, não vou, não posso, não quero, enfim. E aí que surgiu as Aranhas Amplificadas. E ela tomou corpo na pandemia. Que foi logo no início, né, 2019, a gente chegou a fazer alguns shows. E na pandemia a gente começou a ensaiar muito. Toda segunda-feira ensaio, fazia lives. A gente fazia uma live pro o Junão, que estava, Sim. né, com o problema da ela, né? Então a gente fez essa ação com ele, tudo para arrecadar uns fundos, para ajudar nisso. Né? E até o pessoal conhecer mesmo a doença, né? Então foi uma live muito bacana, que estourou de início. Deu tudo errado, né? Porque também ela estourou no início, mas deu tudo errado. Tinha um monte de convidados, conseguiu um monte de vídeo de artistas e tal. A hora que foi transmitir, em vez de transmitir no Facebook da banda, acabou transmitindo no meu pessoal. Putz. Então, Aí assim, o todo alcance mundo. Mas todo mundo desesperado. Acabou mandando os links, acabou dando um pouco certo, né? Mas talvez ela tivesse mais audiência de start se tivesse sido na própria na própria página. Isso foi um erro que teve lá do pessoal que transmitiu, mas enfim. Acontece. E aí virou as Aranhas Amplificadas, né? Tomou um corpo com isso, com todos esses ensaios. Já era o Marquinho na batera, essa galera? Não, era o Franco na batera, né? O próprio Franco. O Marquinho tocava. era dos Malditos do Conde, né? Tá. E esse convite e a promessa do Marquinho já era antiga, né? Pra ele entrar na... Marquinho é meu irmão, figuraço. Então pra ele entrar na gente banda, né? finíssima. E depois, acho que em 2020, 2021, o Marquinhos logo entrou já. Aí assumiu o posto. Assumiu o posto e ficou. Aí ampliou pros covers, né? Na verdade, ampliou não. Você assumiu a camisa desses covers, porque como a proposta anterior do Vivas era outra, enfim. Então, agora a proposta das Aranhas, a gente faz cover e a gente está começando um processo que era para ter feito lá atrás. Eu tinha muitos amigos que, por causa de trabalhar com a loja, de Sim. gravadoras, divulgador, e todos eles me pediam, vou empresariar vocês, mas tem que tocar cover. E a gente não vamos tocar cover. Né? Então, se a gente tivesse feito esse processo lá atrás, Abriu umas talvez a gente portas. teria uma... Ou não, né? Mas talvez a gente teria uma carreira mais sólida hoje, né? Mas a gente acabou fazendo com o Viúva 2 isso, e agora a gente faz o processo inverso. Tô tocando os covers e agora introduzindo o nosso trabalho autoral. Encaixa uma música própria aqui e ali. E já temos 7 músicas gravadas para lançar, enfim, isso vai virar um Muito legal. projeto do vinil. A gente vai se aprofundar mais no assunto e falar também sobre a agenda, sobre a cerveja, sobre antes, como é que foi a história até da rádio ainda. Sim. Mas agora, muito obrigado, senhor Denis, pela presença, porque afinal, o Denis, eu vou abrir, ele não gosta muito de falar, não, assim, ele é meio... A gente, pagou caro esse cachê aqui hoje. Foi caro, hein? Papo, será uma honra ter você aqui, muito obrigado pela presença. Fala primeiro, como é que, desde quando, o que te pegou no Titãs, sei lá quantos anos atrás, e como é que você chegou hoje a todo esse acervo, a toda essa história que você tem com eles? No final dos anos 80, assim, eu com 14, 15 anos, assim, comecei a me interessar por música e já peguei gosto por rock nacional. Tinha um Walkman, assim, e comecei a gravar fitas, né? Várias bandas, Legião, Engenheiros, Paralamas, gravava e ficava ouvindo isso. Um cara me emprestou o Cabeça de Dinossauro e o Black Blonde, que era o disco da época, que era o mais novo até então. Peguei esses 2 discos, gravei, e a hora que eu comecei a ouvir, percebi que era diferente de tudo aquilo que eu conhecia, assim. Tinha uma coisa especial lá. Aí fui aprofundando, aí comecei a comprar os outros discos, fui atrás de tudo e fiquei fascinado, assim, além das músicas, da maneira que eles trabalhavam. A formação da banda, o fato de ser 8 integrantes, todo mundo compunha, 5 vocalistas, então tinha aquele rodízio todo, rodízio de instrumento, um cara tava cantando, depois o cara tava no teclado, um tocava sax, depois vinha pra frente cantar. Comecei a ficar fascinado por isso aí e fui procurar saber, conhecer as histórias. Aí um pouco depois que eu já estava começando assim a coleção, tudo, eles vieram tocar em Jundiaí, né? Foi em 92, na turnê tudo ao mesmo tempo agora, que era com a formação completa ainda. Logo em seguida eu fui nesse show e a hora que eu vi os caras ao vivo... Onde foi esse show? 92? Na Esportiva. Na Esportiva? A hora que eu vi eles ao vivo no palco... O foi o primeiro a sair, né? Foi logo depois desse show. O show foi em julho, ele sai em dezembro. Então foi o único que eu vi com a formação com os 8. E a hora que eu vi os caras ao vivo, daí eu percebi que isso aí ia me acompanhar pra sempre. Assim. Aproveitar o gancho do que ele falou do Cabeça de Dinossauro, eu tenho, já falei isso em outros programas, outros lugares.
Eu ganhei um Walkman no Natal de 89, eu tinha 9 anos. E eu já ouvia bastante rock nacional, porque meu primeiro disco da vida foi o Nós Vamos Invadir Sua Praia do Ultraje, com 5 anos. Eu troquei por um ovo de Páscoa, uma história. Minha mãe falou, você quer ovo de Páscoa ou você quer o disco? Eu falei, eu quero o disco. Enfim. E aí, só que era vinil, né? E aí, quando eu ganhei esse Walkman, de Natal em 89, assim, esse aqui, ó. Esse não é o meu, mas é Esse é o exatamente original, essa né? fita. Eu tenho até hoje também. Eu ganhei junto essa fita aqui. Rapaz, no Natal, a gente lembra que a minha família logo depois viajou pra praia, de férias, assim. Meu, eu vi isso aqui, cara. Eu gosto de praia, mas eu ficava ouvindo, cara. Você já sabe quando você vai ser nerd de rock and roll, né? 9 anos. Esse disco Eu ouvi isso aqui até, meu Deus. Esse disco, tanto que até hoje ele é considerado o melhor disco do rock nacional. Várias votações ele ficou como o melhor disco de todos os tempos. Maravilhoso. Entendeu? E assim, era o Walkman, não sei se existe, mas ele tinha uma opção de tocar com som ambiente baixinho, tinha um volume, e você tinha no fone. O meu, pelo menos, tinha acho que será gradiente. Era sofisticado. E às vezes, eu ficava mais no fone, mas assim, às vezes eu deixava também. E eu lembro que a minha família também, mano, não aguento mais essa música. Eles ficavam, sabe? Família, né? Eu não lembro exatamente as músicas todas, né? Claro, Bichos Escrotos. Só clássicos. Meu Deus. Então, eu lembro que até a família ficava meio assim. Esse fenômeno... Aliás, na semana passada a gente falou sobre isso. Esse fenômeno aconteceu também na minha família depois, quando eu comprei o disco, o CD, meu primeiro CD também, foi, quando eu também ganhei um Discman, foi do Raimundos, que é a mesma coisa. Eu ouvi assim, minha família não aguentava mais, eu ouvi o primeiro do Raimundos, assim. Mas enfim, só fiz esse pequeno parênteses na história pra situar também a nossa experiência com Titãs, com rock nacional. Bom, 92 você viu esse show, o último, né, um dos últimos ainda com o Arnaldo Antunes. E segue aí, como é que a sua ligação com a banda continuou depois disso? Não, daí, além de ser fã, eu sempre gostei de colecionar as coisas, né? Então, gravava tudo na TV, rádio, jornal, revista, juntava tudo. E daí eu queria achar uma maneira de compartilhar isso, né? Aí quando começou a internet, bem no comecinho mesmo na internet, eu fiz um site, chamado O País dos Banguelas, que eu coloquei tudo lá. Foto, tinha texto, tinha um monte de coisa, assim. Você guarda tudo, né? Pô, Isso que é legal. guardo tudo, coleciono tudo. E o site ficou 10 anos no ar. Só que daí começou essa onda de rede social, os sites foram perdendo um pouco de força, né? De alcance, né? Mas ficou 10 anos no ar. Aí eu fiz um canal no YouTube também, que eu colocava meus vídeos, programas de TV que eu gravava, coloquei lá, tá até hoje lá. E mais recentemente eu fiz o Arquivo Titãs no Instagram, que também eu posto, tem muito foto. Tá arrebentando, que eu tô seguindo. O Instagram é legal porque você tem a resposta, né? Você tem a resposta na hora, você posta... Já desperta a memória das pessoas. Os próprios caras da banda sempre estão comentando, curtindo, compartilhando. Então, isso que eu ia perguntar. Como é que surgiu essa ligação, né, direto com eles? E como que funciona isso hoje? Respaldo deles, no sentido de reconhecer o seu trabalho, o seu amor por eles? Como é que funciona? Como é que é a sua ligação com eles? Como é que começou a sua ligação direta com os integrantes? E como é que é isso hoje? Foi desde essa época do site, assim. Quando eu sempre vou em show, né? Assisti muitos shows. Me apresentei, falei, eu sou Denis, do País dos Banguelas, aliás, não sei o quê. Você assistiu o seu 100º show. 100º show, mês passado. O primeiro esse 92 e o 100º foi mês passado. Uma coisa que eu nem imaginava. E tá tudo catalogado, né? Tudo marcado com data, tudo. Eu de moleque chegava em casa, marcava o show, o local, mas nem sonhava que ia chegar tanto, assim, né? Que a banda ia durar tanto também. Dependia mais da banda do que de mim, né? Na verdade. Sim. Foi durante... Você estaria lá, né? Se a banda estaria, já eu estaria. Foi o Charles que brincou com você, não foi? Falou que você viu mais show do Titãs do que ele tocou. Eu imprimi essas folhas, aí no 100º show levei, né? O papel com os shows, tudo catalogado, e pedi pra eles autografarem. Eu falei, meu 100º show. Daí o Charles até brincou, você foi mais show que eu. Não, assim, deve ser uma honra absoluta pros caras. Nossa, então, pra qualquer artista, né, meu? Então, a gente tá vendo um acervo aqui, depois... Vamos começar a pedir pra você pegar algumas coisas... Não sei se vocês estão vendo aqui, mas já tá aqui na bancada. Um pouco, eu imagino que tenha muito, tem muita coisa, mais. Dá pra trazer tudo. Você quer o compacto, o primeiro compacto, que é o primeiro sucesso deles. Sonífera Ilha, toda cor. Tem... esses aqui são os promos, né? Os vinil de carreira, todo mundo conhece. E como é que você achou tudo isso aí, cara? Eu fui conseguindo aí no mercado lugar. paralelo aí. Esse songbook também não foi comercializado. Eles fizeram isso aqui em 2003. Todas as canções, 84 a 2001. 2001. É isso, né? Em 2003 eles lançaram,
futuramente ia comercializar, acabou que não rolou. E ficou um livro bem raro de se encontrar. Bonito pra caramba, louco. Essa biografia é bem legal também. Isso saiu em 2002, quando a banda fez 20 anos, a Érica Marmo e o Luiz André Alzer lançaram esse livro aqui. E aí, 20 anos depois, que foi ano passado, nos 40 anos da banda, eles fizeram uma atualização, relançaram com essa atualização. Aí, parabéns nessa parte do encontro, hoje um cara pra publicar uma obra sobre o Titãs tem que te consultar, mano. Os caras têm que... Não é? Você é referência. Até a é banda fonte. consulta ele. Putz. essas coisas de data, de foto. Se eu olho uma foto, eu já sei que ano que é a foto. Então, é muito tempo essa... sensacional. É muito tempo. Porque os caras vivem isso diário, todo dia, né? A vida deles é isso. Então, é muita informação para eles, né? Guardarem com tanta coisa para fazer. Ele tem todo o registro. Meu, agora um pouco mais do seu lado como fã, vai. Menos... Sempre é fã, mas... Eu vejo duas pessoas agora, um colecionador e um fã, né? Que você cuida mais do acervo, das coisas todas, mas como fã. Fala um pouco do que suas músicas prediletas, o álbum, fase predileta. Faz um pequeno resumo aí do que você... Analisa a obra dos caras como a obra é muito grande, é bem difícil você falar uma música predileta. Qual que é o álbum que você ouve mais? Tá aqui, né? Bom. Disco, acho que acho que é o Jesus Não Tem Dentes Pai dos Banguela. Então. Essa trinca, Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes Pai dos Banguela, o Black Blonde, pra mim são assim, os imbatíveis do rock nacional, entendeu? Essa trinca, que é o auge dos caras, né? Entendeu? Essa aí, pra mim, essa trinca é imbatível, assim. Agora a música, assim, aí já é difícil, assim. É muita difícil, coisa, né? Muita coisa, assim. Como que você recebeu a notícia quando você soube do burburinho que ia haver essa reunião aí, essa fase nova deles, assim? Como é que foi pra você? Isso aí já era uma coisa que todo mundo sonhava, pedia, mas achava que não ia rolar, né? Pelos depoimentos de um, de outro, as agendas deles, solo, né? Quem saiu tá fazendo show até hoje. Aliás, os três que ficaram também ficaram. Eu li agora, semana passada, não lembro onde, mas que o Arnaldo Antunes foi o que mais relutou, e não sei se é verdade, você deve ter essa informação, que ele topou se reunir sem decidir se ia sair pra turnê. É isso mesmo? Nos ensaios, que eu li isso, né? Que o primeiro ensaio, sei lá se foi exatamente no primeiro, mas quando ele sentiu na pele ali que ia rolar mesmo, aí que ele se convenceu de fazer. Ele não tava na hora que veio a ideia, ele não cravou que ia participar, é isso mesmo? Segundo ele não falou que não gosta muito das coisas saudosistas, de ficar revivendo, ele meio que foi o último a se convencer a fazer. A primeira vez que eles se reuniram foi para fazer a foto, né? Aquela foto de divulgação que eles divulgaram na semana da coletiva, foi lá que eles se reuniram a primeira vez. Aí veio a coletiva e divulgaram a turnê. Então, para quem é fã, isso era um sonho, né? Era a vontade de todo mundo, assim. Porque os 7 juntos, né? Já não tem mais o Marcelo. O Marcelo morreu em 2001 no acidente. E aí a filha dele tá representando ele. Então, puta, foi bem legal, né, meu? Essa parte é muito boa. Essa parte do acústico também é bem legal. E o show, assim, foi mais do que todo mundo esperava, né, meu? Pela produção. Conta a história do acústico. Não era para ser um acústico? Como é que era aquela história lá? Não, o acústico não era para ter turnê, né? Isso, não era para ter uma turnê. Para gravar o disco só. Eles iam dar uma pausa, cada um ia fazer seu projeto sozinho, tudo. Uma férias que eles iam tirar. E o negócio explodiu, né, meu? O acústico primeiro explodiu. Nossa. Emendaram 500 shows. Aí emendaram 3 CD, acústico volume 2, 10 mais. Inclusive, em Jundiaí na Esportiva eu tava lá. Isso eu tava aqui. Eu comecei na turnê. 96? 97. 97. E quantos milhões de cópias vendeu isso daí? Vendeu mais 2 milhões. Né? 2 milhões, mais ou menos? E aí isso aí mudou o mercado, né? Foi todas as bandas, acabou indo atrás, todo mundo lançou acústico, todo mundo foi bem sucedido. E é bonito pra caramba aquele álbum. Foi caprichado também. Aí o Arnaldo participa nisso aí, né? Sim. Ainda tinha o Marcelo, o Arnaldo se reuniu com eles. Foi bem legal. E você tava falando aqui antes da gente começar a gravar que você tem informações sobre essa próxima perna aí dessa tour que vai rolar. E eu tive essa pergunta em off, eu vou fazer aqui. Vai ter música do Titanomaquia nessa tour? Senti falta. Pode mais dizer que é o que você mais gosta, né? Pesado, né? Não nega, né? Não divulgaram nada, né? Como vai ser só no final do ano os shows, né? Metaleiro não tem jeito, né? E a informação que eu tive é que vai ser uma música de cada vocalista. Que legal. Diferente, né? 5 músicas diferentes que cada um do canta, que eles né? tocaram. Então, talvez entre alguma do Titanomaquia. Meu, e é legal que o álbum é maravilhoso. Além disso tudo, sempre tem aquela sua lembrança
A fase da sua afetiva, vida. porque tocava no Confissões de Adolescente, que eu assistia. Meu, TV Cultura era Anos Incríveis, não sei lá que ano que era isso, 91, 92, 90, sei lá. Eu, no auge dos meus 11, 12 anos, passava Anos Incríveis, que é a maior série do universo em todos os tempos, maravilhoso, Kevin Arnold e família, ou antes ou depois, passava o Confissões de Adolescente, que é uma série... Tava Nem Sempre Pode Ser Deus, ó. Nem sempre pode ser Deus. E foi aí que, tipo, eu já óbvio, conhecia Titãs até pela história, mas o lance mais pesado, assim, que foi me pegar, assim. E lembra, não tem jeito, cara, essas coisas... eu sou muito ligado a isso, de onde você tava em tal lugar, tal dia que aconteceu. A música desperta isso, né? Desperta as muito louco, memórias. Isso que é legal. Isso é muito louco, isso é muito louco. Glaucão, voltemos à história... Titanomaquia? Titanomaquia. Fala um pouco sobre... vou perguntar da rádio especificamente, né? Tá. Porque tinha, obviamente, que a internet tava... Era uma outra época, né? O pessoal ouvia mais rádio mesmo que internet. Como é que foi a sacada de fazer a rádio e todo o processo depois que você se desvinculou mesmo da loja para passar a fazer esses trabalhos? Então, quando acabou esse trabalho da loja, que passou para eles cuidarem, né? Eles ficaram com essa... Quando você virou funcionário? Eu não tinha o que fazer, cara. Eu tinha... A opção era uma rádio web que eu já tinha montado numa empresa que eu trabalhei. Uns amigos fizeram uma rádio web, fizeram uma panelinha, né? E eu queria entrar na panelinha e não deixava eu entrar na panelinha, porque eu queria fazer a programação, eu queria ter meu programa, eu queria fazer essa introdução na rádio. E não deixavam, né? Era a panelinha fechada. Só que tinha alguém que precisava bancar, né? Bancar para pagar o stream, bancar para pagar e todo mundo de braço. Eu falei, não, eu pago. Então eu acabei colocando a rádio no meu nome. Aí o nome da rádio, que não tinha nome ainda. Aí eu falei, vamos pôr Rock na Teia? Todo mundo adorou o nome e abraçaram a ideia. Então eu registrei a Rock na Teia, fui lá e continuou a rádio. Essa rádio morreu porque eles largaram mão, né? Eu saí da empresa, os meninos saíram também, um saiu, um ficou, enfim. E eu não tinha o que fazer, eu falei, vou reativar a rádio. Todo mundo tá afim? O que precisa? Eu falei, precisa de grana. Ah, eu não. Eu falei, pô, então sou eu. Eu falei, então vou pegar pra mim. Posso? Vocês querem? Não quero. Ninguém quer, todo mundo abriu mão, a não ser o Felipe, que ficou meu sócio na rádio. E ele ficou de fazer as artes, tudo, pra a gente começar um Facebook, um Instagram, enfim. E ficamos nós dois cuidando da rádio. Eu cuidava de toda a programação e ele das artes visuais. E assim que começou a rádio. Foi muito difícil no começo, né? Porque a gente teve uma denúncia de ECAD. E naquela época o papo era que ninguém precisava pagar ECAD. Né? A Rádio Web não se pagava ECAD. Era o papo. Para depois, futuramente, eu saber que teve uma denúncia, o ECAD veio atrás de mim e falei, o que é? Precisa pagar? Então eu pago. E a partir de então comecei a pagar o ECAD, que me levou a ir atrás de outras coisas. Preciso fazer uma camiseta, preciso fazer um boné para vender. Profissionalizar na real, né? Para poder pagar o custo da rádio, né? Porque não era barato, né? ECAD não é barato. Não. Lembro do bar, lembro da... Ixi. Então, e aí foi através disso que eu comecei com isso. A camiseta todo mundo pedia. Ah, eu quero de graça, eu não quero pagar, né? Ah, eu vou fazer propaganda pra você, me dá um. É sempre assim. Sempre. Você sabe, né? Você tem banda e mexe com isso, você sabe como é que funciona. Aí eu falei, puta, cara, eu preciso de uma coisa, né? Eu jogava futebol com o Luciano Boa, né? Sim. Um dos donos na rede do mercado. Eu falei, se eu fizer uma cerveja, você põe lá pra vender? Ele falou, eu coloco. A partir daí que eu fui atrás de uma cerveja pra lançar. E a partir daí o negócio virou um boom tremendo. Aliás, né? muito boa. O que a gente tá tomando agora? A gente tá tomando uma White IPA. É uma IPA de Vitibir. Essa cerveja em parceria com a cervejaria Dortmund, lá de Serra Negra, né? Sim. Com a Rock na Teia, mas é uma IPA de Vitibir. Sensacional, gostou? Muito boa, levinha. Leitinho. No ponto, muito boa. Leitinho. E a partir daí que começou a fomentar isso tudo, né? Depois da cerveja vieram os molhos, a cachaça, enfim. A Rock na Teia, a rádio web ainda existe, é o principal, né? Mas não é a principal fonte de renda hoje mais, né? Deixou de ser há muito tempo, né? Sim. E a gente já conseguia patrocínios também para fazer, mas patrocínio também. Eu falava para minha decade assim, viu? Minha rádio web é nova, eu não tenho patrocinador para bancar. Se eu não tenho patrocinador, eu não tenho ouvinte, eu não tenho como manter a rádio. Não, você vai atrás do patrocinador e depois você vem aqui pagar o ICA. Eu falei, mas como que eu vou vender um patrocínio se eu não tenho a rádio no ar? Não, então era uma coisa... É muito difícil. É difícil. Né? Como tudo, como banda, como... Qualquer coisa desse meio nosso que a gente inventou de gostar, é tudo difícil, aliás, complicado. A minha banda autoral, Dharma One on One, tocava na sua rádio. Toca até hoje. Toca até hoje, né? Toca até hoje. Até hoje toca. Porque assim, eu pedia para as bandas... muita gente manda música lá.
né, até hoje. Só que assim, tudo de qualidade ruim. Então, as bandas que conseguiam ter uma qualidade boa e tinha essa vertente pro rock, podia ser blues, rockabilly, ou psycho, ou metal, qualquer coisa que tivesse qualidade para tocar na Se rádio, estivesse no padrão ali. tivesse no padrão, todas tocaram, né? Então, a Dharma é uma delas que Muito toca. obrigado, muito obrigado. Então, mas tinha muito bandas ruins, que pegam estúdios ruins, Sim. gravam aquela gravação, então aí fica inviável de colocar, né? Mas eu recebo até hoje, acho que uns 20 músicas por dia. Hoje tem um sisteminha que chama não sei o quê, até esqueci o nome, divulga não sei o quê. É tipo como se fosse um selo, uma filtra, gravadora que filtra e já vai mandando para todas as rádios cadastradas. É um negócio bem bacana, interessante. O material já vem pronto, né? Esse é o lado bom da tecnologia, né? Porque tem Sim. coisa muito facilita um monte de coisa do trabalho. Sim. Muitos aplicativos, muita coisa de... E resumindo, a Rock na Teia surgiu assim. A rádio existe, mas não é o fator principal hoje de grana. Sim. O chopp já engoliu, depois veio o molho de mostarda que engoliu. Cada hora é um produto diferente que vai... As pimentas. Sim. Você- Então, acabou o Rock na Teia virou uma marca agora, né? Sim. É uma marca de shows agora também com esse IPA Rock Fest. E junto com ela vem as aranhas amplificadas juntos, né? Então, é tipo assim, lembra da Vivanei que eu contava, né? Não tinha gravadora, a gravadora não queria lançar. Falei, então vamos montar uma gravadora. Ah, não tem rádio? Pô, então vamos comprar uma rádio para tocar nossa música. E assim foi indo. Minha vida inteira foi atrás disso. Inclusive com a Rock na Teia também. Cara, e é assim mesmo, tem que ser. E o legal é que sempre a música tá no meio, né? Seja na loja, Sim, e agora... é o música, o rock vínculo, sempre né? esteve presente com ele. Isso prova a determinação, não é fazer média nenhuma, porque, meu, ninguém é por acaso, cara, Sim. na real, não é? Acho que tantos anos, até puxando um pouco pro nosso lado, a gente tá na 21ª temporada. Tava contando aqui mais de 600 edições do programa na TV. Mas, Lu, tem quantos uma coisa eventos? assim, ó, que eu penso e falo, e eu falei um pouquinho no começo, não falei, mas vou falar aqui abertamente para todo mundo ver. Meu, você faz o negócio com excelência. Muito obrigado. Porque a gente vê hoje com a internet muito mais. Naquela época que você começou, nem internet tinha. Sim. Era Não. bem... Eu só era, assistia no VH, era no pouco. VHF. Era na TV VHF, aberta, sei lá o que era. O HF, VHF. Era o lado B da TV aberta, né? A segunda Isso. divisão, né? Era um bombrilzinho Isso. e era isso mesmo. Então, mas assim, desde aquela época, você faz uma coisa com excelência, né? E não perde para nenhum programa. Você pode ver pela internet, ou programas de TV mesmo, você não perde nada para esse pessoal. O que dificulta, às vezes, para a gente é o financeiro, é a grana, é um investidor, é alguém que aposte. É. Que é tão difícil as pessoas apostarem, porque está todo mundo também na luta. Sim. Né? Cada um tá correndo atrás do Sim. seu, né? Eu vou deixar o meu para cuidar do seu. É difícil isso também, né? Às vezes a gente acha que é meio revanchismo, mas não é. Nada, é. Faz Cada um tem parte, que correr do faz seu parte. mesmo, faz parte do processo. E você faz o negócio com excelência, o programa é top. Eu tava numa empresa de telecom e eles me forneceram uma TV Rock na Teia para mim, né? Para entrar com um box de TV, sabe? Sei. Essas TVs modernas de box, então já havia a programação lá junto da grade deles. Eu acabei fazendo com a rádio, então a rádio tocava na TV, que nem canal de TV que você vem, tem as rádios, né? Sim, tem incluído na programação deles. E a primeira pessoa que eu pensei, não cheguei a te falar, porque eu não consegui fazer o processo da TV. Não concretizou. Mas ainda pode acontecer. Era você com o Rock Forever e o Clemente. Como é que chama o programa dele Estúdio lá? Livre? Do Estúdio... Estúdio Livre. Estúdio Livre. Estúdio Livre, né? Era o Estúdio Livre. Então, foi duas pessoas que eu pensei, que falei, eu quero a programação de vocês lá. Pô, Né? Galcão, Independente. Então, assim, parabéns pelo programa, que eu acho fantástico. Tô te falando isso aqui. Acho que eu nunca te falei isso. muito obrigado. Falei fora do ar um pouquinho aqui, mas pouca coisa. Mas tô te falando, você faz com excelência. Então, a mesma coisa que você vai fazer... as aranhas. Como é que são as aranhas hoje? Eu procuro a excelência. Pessoas podem não gostar, podem não se adaptar, mas tudo que eu faço, eu procuro a busca disso. É difícil? É. Por causa de tempo, cada um tem seu trampo, cada um tem suas habilidades. Mas eu procuro isso. E sempre estar à frente de todo mundo buscando algo novo. Sim. Então, nunca se acomodar. Agora a gente está pensando num show diferente, fazer um show diferente, aproveitar que deu um up, né? Que a gente está em outro nível um pouco, e melhorar isso cada vez mais, aparecer. Jundiaí é uma terra, assim, que eu acho que tem muitas oportunidades. Não, tem poucas oportunidades, porque as oportunidades que dão são muito ralas. Uhum. É muito deficitário, eu acho. A gente merece muito mais, né? Você vai tocar num show grande, você tem um espaço menor, um espaço curto. Eu acho que deveria ser o contrário. Com qualidade, que é o negócio da rádio que eu te falo.
Deixa eu aproveitar vários ganchos que você me deu agora, vários. Primeiro de tudo, obrigado pelas palavras, obviamente. E eu queria só estender. Hoje, a gente tá aqui hoje, por isso que é tudo uma equação. A gente tá aqui hoje nesse estúdio por conta de uma produtora excelente, excelente no sentido de excelência mesmo, em Jundiaí, que é onde a gente tá aqui no Novo Dia, que abraçou a causa, que acreditou, porque na verdade, assim, o conteúdo a gente sempre teve. A gente sempre teve. Modéstia, eu sou jornalista formado, a gente tá nessa área há muito tempo, a gente teve Vitão Bonesso, Carlo Antico, ainda tem. Caras que são referências no meio, entendeu? O Clemente, a gente já fez coisa com o Clemente. Só que a gente nunca teve, não é que nunca, a gente teve muito tempo na Rede Paulista, foi uma época muito boa. Mas quando a TV, que a gente vive hoje, é o final da televisão. Televisão mesmo, o formato que a gente tava acostumado, não existe mais. É tudo hoje aqui, o que você quer assistir na hora. Enfim. A gente está aqui hoje porque a gente consegue essa ferramenta. E se a gente não tivesse essa ferramenta, a gente não estaria aqui. Então, assim, fica o agradecimento, sem média mesmo, assim, porque não estaríamos. Porque a gente tentou fazer, até algumas vezes. Eu peguei o que eu sabia, até fazia, assim, precariamente. Mas não é a mesma coisa. Você tem que ter o combo. Você tem que ter o combo. E a gente ainda está lutando para a terceira parte do combo, que é a audiência saber. Sim. Porque a gente tava falando agora há pouco, coisa técnica. A gente ainda tá... A gente estreou na primeira edição, a gente teve semana passada. E a gente tá exibindo pelo YouTube, só que a gente ainda tá sentindo como é que funciona. Talvez esse lance dos cortes a mais, agora, diferente. Então eu falei tudo isso porque, assim, essa troca de ideia, vale demais. Tenho certeza que a gente vai sair com ideias melhores. Sim. Vai melhorar o trabalho daqui do outro lado. Então esse gancho que eu ia falar. E você vê de excelência, o Denis também, negócio de Titã, a vida dele é isso, cara. Então, ele tem uma excelência nisso. Sim. Tanto é que os próprios músicos procuram ele para tudo. Sim. Né? Para informações, para vídeos, para arquivos, que nem eles têm. Então, isso é uma maneira de cada um, dentro do seu nicho, trabalhar com excelência. Sim. Fazer então, a coisa assim, bem feita, né? E outra, coisa que você entende, fazer bem feita. Eu não tenho medo nenhum de falar. A minha banda é fodida, a minha banda é boa. Você pode não gostar, porque você tem uma outra vibe, uma outra coisa. São coisas diferentes. Eu não gosto de tanta coisa também. Às vezes eu não gosto nem das coisas que eu faço, quanto mais da dos outros. Já que a gente falou do Dharma, minha banda autoral, a gente fala exatamente isso. A gente gravou 2 álbuns. Sim. Produzido pelo Norcal Studio. A gente gastou uma grana, o Bruno... Mano, sim, o Brainerd fez... mixou em Los Angeles. O Felipe Andreoli gravou o primeiro álbum. Então eu tô falando assim... Você pode ouvir e falar assim, não gostei. Não é o estilo que eu... Agora, falar que é ruim não dá, bicho. Eu sou dessa linha, cara. Porque não tem jeito. E eu não vejo... Eu vejo as pessoas, às vezes, com vergonha de falar isso. Eu acho que não tem que ter vergonha. Não. Claro que você tem que se posicionar e mostrar. Sim. E toda vez está aprendendo e crescendo e mostrando o valor. Não é só falar que é bom, né? Não, tem que se mostrar. Porque hoje na era dos coaches, músicos, né? Falar que é bom hoje é fácil, né? Cantor, músico, acho que todo mundo é melhor que eu, né? Mas o que eu faço, ninguém faz, que é diferente. Então, essa diferença que a gente tem, que é uma coisa, um selo, né, carimbado, né? Ou um QR Code aqui. A identidade. É a identidade nossa, que ninguém vai conseguir copiar. Pode até chegar perto, mas não copia. Então... Eu acho que antes do talento, antes da capacidade, é a atitude de fazer. É isso. Quem tem atitude chega longe. Quem não tem, fica no meio do caminho, reclamando, resmungando, que não consegue. Isso mesmo. Então, viu, a gente tá falando aqui, nosso tempo é mais curto, claro. A gente ainda tem que falar do Rock and Roll Years, que a gente tem um monte de data marcante nesse dia 20 de julho, na história do Rock and Roll. Só pegando o gancho do show do Glauco. Hoje, profissionalmente, no meu trabalho como músico, eu tô numa outra linha. A gente não tem uma banda que canta em português, é uma outra linha, mas não é nem gosto pessoal, porque a vida me levou para esse lado, entendeu? Mas a vida também me levou para um outro lado certo dia, que eu estava no Vila Pizza Bar, que são nossos parceiros, fui acompanhar um show das Aranhas Amplificadas e tive o prazer de cantar um Lobão com o Glauco. Aliás, a gente tem a imagem disso, vocês têm lá, né? Tem. Vocês estão acompanhando, a gente vai cobrir aí, ó. Foi demais. O Lobão é obrigatório.
eu costumo dizer que o livro do Lobão, 50 anos a mil, meio que mudou um monte de coisa no meu modo de ver as coisas como... Não só como músico, como... O Lobão é o Forrest Gump do rock nacional, né? Eu tinha... Não, esse livro... Então, assim, causa uma polêmica, porque o país é um país de salafrários. É um país do Macunaíma, do herói sem nenhum caralho. Eu sou o anti-herói, entendeu? Detesto tudo isso. Então eu entro em choque cultural constantemente com a maneira de agir. E as pessoas não conseguem entender que seja provável de uma pessoa como eu existir. Então... Esse livro é maravilhoso. O livro dele... Ele tem muita história, demais. muita história. Ele escreve super bem. A história é rica pra caramba. Sim. Eu já, obviamente, conhecia a obra do Lobão, mas ali eu fiquei muito mais próximo. Comecei a ouvir muito mais. E quando eu tive essa oportunidade, eu agradeço de novo aqui, que foi legal demais. A casa lotada e baita de um show que vocês fizeram. Som próprio, produção, tudo. O Glauco tem ao lado dele meio Alice Cooper, meio... Nossa, cara, tem toda uma produção, velho. Então estamos fazendo a propaganda aqui porque vale a pena. Daqui a pouco o Glauco vai falar também a agenda, falar mais onde você pode, para você que não conhece, conhecer o trabalho da banda e para você que já conhece também ir mais vezes. E daqui a pouco a gente tem assuntos aqui. A gente vai falar do Carlos Santana, a gente vai falar do Chris Cornell, do Chester Bennington e também do Marconi. Daqui a pouco a gente vai saber por que a gente vai falar deles. Denis. E aí, e essa próxima perna aí, você falou que já tem shows já marcados em dezembro, né? Dia 23, eu espero estar lá no dia 23 de dezembro, talvez. Dia 23, acho que é o último, vai ser no Islands de novo, né? Eles fizeram, foi o maior show da carreira deles até hoje, foi os 3 dias de Islands, 150 mil pessoas. Foi bem emblemático esse show, porque o primeiro show deles foi no Sesc Pompeia. No Choperia do Sesc Pompeia. E é do lado do Island, assim. Nossa. Cara, quando eu tava entrando no ar, você ouviu lugar. O Sesc Pompeia do lado, assim, meu, e os caras tocando do lado mesmo. Então, foi muito emblemático, assim. Simbólico, O primeiro show, e eu acho que o show mais especial até hoje na carreira deles, que foi esse daí do Island. Então, quem não viu, é uma oportunidade de ver de novo no final do ano. Cara, eu vi na TV, e eu fiquei sabendo... Eu sigo o Paulo Miklos no Instagram, ele postou que ia ter no Multishow 7 horas, o show era 8 e pouco. Eu falei, até ia sair, falei, vou ficar em casa, cara. Pedi uma pizza lá, estava em casa sozinho, abri uma brejinha, fiquei, puta show, cara. Foi especial. A produção em si, além da história, além das músicas e tudo, assim, tem a produção que fizeram, a história toda, o branco, eu tô curado. Todas essas coisas. É bem emblemático. E o Paulo Miklos, eu sou fã do Paulo Miklos absurdamente, assim. Ele é frontman absurdo, a voz dele é palco foda. faz uma diferença. E ator também, fodido, né? Ator, tá? Tanto que, assim, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão lá. Na TV, o show é dele na câmera, cara. Ele faz... as performances dele. Ele tá ali pra TV, ele tava naquele dia pra TV. Ele tava, o olhar, as coisas que... Mas todos eles sempre tiveram essa preocupação com imagem, desde o comecinho da Mas banda, eu digo as câmeras mesmo, as câmeras. Ele falava... ele falava tem essa intimidade com as câmeras. Mas ele sempre teve antes de ser ator, né? Ele sempre teve essas sacadas, assim. Mas todos eles são assim, tanto meio em fotos, assim, preocupação com a imagem. Desde a época das coreografias, você vai nesse show novo, aí você vê um monte de detalhes assim, no palco, assim, eles fazendo. Uma coisa assim, bem pensada, e sempre tiveram isso aí. O Rock Forever esteve com o Titãs em 2005, né? No Wet n Wild. O Wet n Wild foi 2005. A gente, foi um show... O Wet n Wild fez uma série de shows com bandas nacionais, né? Num verão deles lá. O show é na piscina, era mó legal. E teve Paralamas. Foram 4 sábados seguidos, alguma coisa assim. Paralamas, Pitty, CPM 22 e o Titãs. A gente teve nesses shows. Vou tentar achar essas imagens pra gente conseguir ilustrar. Se não for nessa edição, a gente coloca nas próximas. A gente entrevistou os caras, foi bem legal, cara. E você tava lá, obviamente, né? Tava lá. E só pra pegar o gancho de ilustrar coisas que a gente tá falando, o Glauco também tem uma ligação muito próxima com o Marcelo Nova, porque participações já, enfim, até o estilo, inegável. Nós entrevistamos aproveitando já para buscar um pouco do nosso baú, nós entrevistamos o Marcelo Nova em 2011, num show no Aldeia. Aliás, quem foi a banda dele esse dia foi o Beto Baialuna na guitarra, o Barba, que toca comigo, o baixista, Rafael Barba, que era de Subdivision, e na bateria foi o Richard, acho, se eu não tô enganado. Ele montou uma banda daqui, o filho dele também tocou. Eu lembro no São João, quando ele tocou aqui, veio com o da Lua na bateria, se eu não me engano. Eu acho que foi outro. É que ele veio algumas mas não vezes, foi no São né? João esse, né? Não na Aldeia. Esse que eu tô falando foi 2011 no Aldeia. Mas ele costumava pegar uns A gente tá vendo umas músicos, imagens aí, eu fiz uma entrevista com ele bem legal, onde, hoje não é mais, mas onde virou depois o Boteco do Aldeia, que o camarim era embaixo ali. Além de achar que
musicalmente eu tô mais ousado do que quando eu era moleque e achava que era muito ousado, entendeu? É mais ou menos isso. Eu fiquei uns 10 minutos conversando com ele ali, ele foi bem legal na entrevista. E o show foi bom, tinha bastante. Não sei se você tava nesse. Já tá, né? Não, mas eu não fui lá, né? Nesse show, você Você não fala? tava, né, nesse show? Não, nesse show eu não fui. Eu não sei porque, eu tinha um compromisso e não fui, mas não Enfim, fui. a gente tá revivendo um pouquinho dessa história, porque eu tô falando isso porque durante as próximas edições, vocês vão sentir que a gente vai buscando um pouco da nossa história. Afinal, como eu já disse, foram mais de 600 edições, a gente entrevistou muita gente, a gente fez muita coisa, e a gente tá tentando ilustrar devagarzinho essas coisas. Não, os shows da que a gente falou do Titãs da Esportiva, eu fui em todos, praticamente. Só de que eu não gostava. Fui até no show do Ivan Lins da Esportiva, pra você ter uma ideia. Agora tem o Roberto Carlos, né? Não teve o Ó, Roberto Carlos? Não teve. teve? 80, né? Eu fui no Noite. primeiro da RPM, antes do Rádio Pirata. Nossa. Depois veio o Rádio Pirata, também fui, que foi, acho que o show que mais encheu o esportivo foi o Rádio Pirata. Aliás, a gente vai trazer aqui o Kiko e o Deluc vão estar aqui Sim. em breve nessa bancada com a gente. Grande Kiko Zara. Kiko Zara, baterista do RPM, e o Fernando Deluc, guitarrista do RPM. Eles estarão aqui em breve em próximas edições. Te cortei, Então continua. a gente foi eu fui em todos os shows praticamente. Titãs. Ratos de Porão. Eu falava teve. pro Denis, eu falava, fui no show do Titãs que o Arnaldo Antunes usava um óculos de luz assim, ó, pra fazer a performance dele. E foi um dos primeiros shows do Titãs, claro, talvez o... Que Do álbum Altos que era foi Cabeça de aquilo? Dinossauro, Cabeça de né? Dinossauro, né? Foi a primeira o vez que segundo vieram em álbum Jundiaí, do, né? do disco, Nossa, primeira que vez da vieram em Jundiaí, pra você ter uma ideia. Então eu fui em todos. Tudo que passou por lá, até Plebe Rude, Cólera. Teve um Raimundos na Esportiva, em 96. Eles tocaram uma semana antes do Monsters. que a galera estourou. Eu tenho os Raimundos já foi, ingressos, que era Parou a patrocinado força lá. pela Hot Isso. Point. É um ingresso A laranja. galera invadiu lá. A galera invadiu. é. Então ninguém pegou ingresso. A galera daqui, eu tava pra entrar eu entrei rápido, com ingresso no bolso. derrubou. Não né? foi? Eu tenho esses ingressos. Aliás, semana passada eu trouxe a minha caixinha, eu vou trazer de novo. Eu guardo tudo também, credencial, guardo tudo, de show que eu já fui, guardo tudo. Meu, outras histórias. Esportivo era o... É o Um dos únicos lugares. Era o Clube Jundiaense, às vezes, na sede central, né? que era mais raro. Que né? foi alguns, era mais raro. Mas Esportiva foi o... Esportiva veio todo mundo lá. mano. Foi Dos todo rock mundo nacional, nesse foi todo Tem mundo. Acho que só Engenheiros não tocou Deve lá, estar né? meio estourando. também. tem Tocou a galera Engenheiros pra também? falar. Legião tocou? Legião não. Legião não, só Legião Acho que não. Legião foi a Legião, única banda que não tocou no Esportivo dessa época, dos anos 80. O resto acho que veio praticamente tudo, né? É, eu vi nos 90. Mas pra pegar os ganchos de bandas consagradas que tocaram em Jundiaí, nosso tempo já tá acabando, daqui a pouco tem o Rock in Rio Years pra ir embora, mas antes eu vou aproveitar a presença dos dois, que os dois são testemunha disso. Conta a história do Mamonas no Maxi Shopping, cara. De forma meio... Porque isso também é histórico. Mamonas Assassinas teve um dia histórico em Jundiaí e esses senhores vão me ajudar a contar. Tarde de Não, autógrafo. o Mamonas veio através... Ele tava tocando uma música no 89 já, que era o Vira, né? Estourou, é, Coin. Mas tava no começo ainda, né? Tava tocando e tocava várias A vezes no imagem dia. deles não era muito conhecida. Tocava Sim. música na rádio, já tava Sim. estourado, Era uma música vira-vira. tocando, né? Mas eles não tinham ido muito na TV, então a imagem deles não era tão conhecida, né? E chegou lá tinha um amigo que era um representante de gravadora, que era o Cacá Padula, da Email Odeon na época, que era Virgin, o selo deles, né? Do Rick Bonadil, né? E ele falou assim, vamos fazer uma tarde autónoma? Eu falei, faz, cara. Né? Tudo bem. Vai lá. Marcou, Jundiaí ninguém deu atenção, nenhum veículo deu atenção pra isso. Eu fui atrás de todo mundo, fiquei meio desesperado. Falei, bom, vai marcar um tarde, não é ninguém. A banda vai lá, não tem ninguém, tem eu lá, né? Como já aconteceu com outros artistas. É, ixi, Mas... com a gente também. Mas, Faz parte. enfim, e ficamos preocupados, porque ninguém divulgou, ninguém deu nada. E segundo eles mesmo, dos Mamonas, da equipe Tech veio, todo mundo produtor, foi o primeiro boom, foi naquele dia, que eles foram, se eu não me engano, na Nova FM em Campinas, na Nova FM, e fizeram lá, e lá que estourou esse negócio de nego tirar foto, de fazer todo esse glamour, nego atrás, e fazer um tumulto, né? Então começou em Campinas, e logo em seguida, lá acho que 10, 11 horas da manhã, e logo em seguida estava marcado para vir para Jundiaí. Então, Você lembra o mês? Isso? 95, né? foi Setembro, 95, setembro de 95. de 95, é isso mesmo. E Você ninguém vê, né, em março, os esperava. caras já... Meu, que coisa louca. A gente tinha uma folha de sulfite na vitrine, dizendo que Eu era lembro. Mamonas, rádio não divulgou, jornal não divulgou, TV não divulgou, a gente falava para os clientes que iam, mas Ninguém deu moral. quando chegou, acho que por volta de 1h30 da tarde, 2 horas, começou a juntar um pessoal, do nada. A Taína Franco era uma menina. Tem ela nas fotos com camisa do São Paulo, tinha 15 anos de idade, 13 anos de idade, meu, sensacional. É história judiaense aí também. Pô, Tainã. E começou a Parte do juntar, Rock Forever juntar. O que pra sempre. aconteceu? Os caras atrasaram, que eles pararam numa blitz na estrada, ônibus e banda, e revistaram a banda, enfim, a rodoviária fez isso com eles. Que estão no papel deles também, né? Nada Sim, contra. sim.
E acabou atrasando muito. Eles foram chegar na loja umas 5h30, 5 horas da tarde, que tinha um show na Bis Brasil também, que era o compromisso Eu deles fui ali esse à show. noite. Depois eu falo um pouco sobre isso. Começou a juntar, fechou a loja em frente à loja e começou a tomar uma proporção enorme no Maxi Show, na expectativa dos caras. Então foi ali que deu o boom do Mamonas, foi nesse dia, em Campinas e em Jundiaí. Que eles também nunca tiveram isso, né? Sim. E a fila que do eles Maxi sentiram a primeira Shopping vez. saía. Aí começou todo mundo no Maxi Shopping, falou, precisa tirar isso aqui daqui de dentro, que as lojas pararam de vender, acabou. Desde as 3 horas da tarde, ninguém mais vendia no Maxi Shopping. Né? Até 5h30 eles chegaram, parou o Maxi. E saía a fila pra fora, saía pro lado de fora, estacionamento. E depois na Bis Brasil foi aquele estouro, né? Na Bis Brasil tem um negócio muito legal, que a gente foi com eles no ônibus, né, pra até a Bis Brasil. A hora que eu cheguei no caixa, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Era uma mesa praticamente desse tamanho que tem aqui, cheio de dinheiro. Parecia coisa de tráfico, de bicho, aqueles dinheiro amultado. Eu falei, mas gente, de tanto ingresso que... Tanto é que deu problema lá, né? Sim, Porque super cara. lotou, venderam mais ingressos do que cabia, né? Pra quem... a Bis Brasil era um lugar que, sei lá, ali na Bernardino de Campos, né? Perto da padaria Santa Cruz Sim. que tinha ali. Eu fui nesse... era assim, era um corredorzinho, o lugar era desse tamanho. E, não sei como tinha tanta gente lá. E, nossa, eu fui com o Alan Ricardo, meu brother, e nessa história. E reza a lenda, não vou cravar isso, mas a gente ouve histórias, né? Houve história que o cara que fez esse show pulou o muro, foi embora com a grana, não é? Você já ouviu essa história? Cara, a gente ouve de tudo, eu já ouvi mano. Mas perante a visão que eu tive lá, eu falei, tudo é possível. Você falou da grana, eu lembrei que o cara... quer dizer, realmente... Putz, Era coisa absurda, isso, cara. ó, a gente tá falando setembro de 2005, aí depois acho que... 95. Não, de 95. Setembro de 95. 95, Aí em 2005. 96, no comecinho, eles voltaram na Jundiaense. Isso que eu ia falar. Aí, tipo, 3 meses depois já era assim, Não, ó. já era estouro, né? E Mas aí, começou nesse dia, o start, segundo eles, né? Não é coisa nossa isso, porque nem a gente sabia, ninguém foi. Não. Começaram esse dia que Sentiu- estourou, que sentiram que o sucesso chegou, né? E a partir dali só... Eu lembro de ter ouvido na rádio a música, na 89, o Vira. E logo depois já começou também, fizeram o clipe às pressas, né? Já entrou em MTV também. o Meu, Pedaços aquele de disco Santos. tocou o disco todo, né? Tocou tudo. Inteirinho Estouraram, na rádio, literalmente, né? Tá vendo? Depois de Titãs, teve alguém que tocou o disco todo. Enfim, pessoal, a gente tá indo embora, mas antes, deixa eu registrar aqui os fatos marcantes desta semana. O primeiro deles é o seguinte, cara. No dia 20 de julho de 37, morria Guglielmo Marconi. O Marconi inventou o rádio, cara. Por isso que a gente tá prestando nossa homenagem aqui. O cara inventou o lance de ondas curtas, ondas não sei o quê, não sou especialista. Mas se não fosse o Guglielmo Marconi, não estaremos aqui tomando a cerveja do Glauco. Porque hoje, na verdade, um podcast nada mais que é um programa de rádio com imagem. A gente falou disso semana passada. Exatamente. Certo? Fica a nossa homenagem. Morto no dia 20 de julho de 1937, nasceu no dia 25 de abril de 1874. Guglielmo Marconi, inventor do rádio, morria no dia 20 de julho. Quem também morreu no dia 20 de julho, mais de 2017, foi o Chester Bennington, que era o vocalista do Linkin Park. Ele nasceu em 76, morreu em 2017. E, os links, né? O Rock Chain, o nosso amigo Carlo Antico, que é um jornalista de mão cheia, ele fala que é o Rock Chain. Uma coisa liga na outra. Ele morreu no dia 20 de julho de 2017. E se suicidou, ex-vocalista do Linkin Park, também cantou no Stone Temple Pilots. E qual que é a ligação do Rock Chain? Porque também no dia 20 de julho, mas no ano de... 20 de julho, mas no ano de 64, nascia o Chris Cornell, que era o vocalista do Soundgarden, que era muito amigo do Chester Bennington. Eles dizem, inclusive, que ele já tinha, né? O Chester já tinha uma depressão profunda, que foi no dia do aniversário dele, do Chris, que era muito amigo, que ele se matou porque o Chris Cornell tinha acabado de morrer. O Chris Cornell morreu no dia 18 de maio de 2017. Olha que loucura! 2 caras muito influentes. Eu sou muito mais fã, obviamente, mas é só opinião pessoal, do Chris Cornell, que tinha uma voz absurda. O Soundgarden tem álbuns maravilhosos. O Bad Motherfinger é maravilhoso. Enfim, a gente tá ligando porque estamos aqui para falar de datas marcantes do rock and roll. É muito louco isso, né, cara? É muito louco. As coincidências são... É muito louco. E também no dia 20 de julho, mas de 1947, nascia Carlos Humberto Santana Barragán, que é o guitarrista Carlos Santana, super conhecido, tocou no Woodstock, tá nativo até hoje com a banda Santana.
Então, e pra quem não sabe também, a banda Santana deu origem a 2 caras que foram montar o Journey anos depois, que são o Neil Schon e a outra parte da trupe lá. Enfim, super importante, super influente, guitarrista Carlos Santana, fazendo aniversário nesse dia 20 de julho, ele é nascido em 1947. Sou ruim de matemática, sei lá quantos anos ele tem. 76 ele vai fazer. Certo, pessoal? É isso, estamos indo embora. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa Rock Forever. Antes de ir embora, Glaucão, fala das datas aí, meu. Onde é que vocês vão tocar? Sábado agora a gente toca na Vibe. Sabe a Vibe na rua do aeroporto, né? Sim. Eu vou até olhar a minha colinha aqui. Depois, domingo, também, dia 23, é isso? Domingo, dia 23, a gente tem um show no Paço Municipal. Sei lá se é 23. No Paço Municipal. 22, 23. Domingo. No Paço Municipal aqui em Jundiaí. Agora, é domingo? Agora. E vai ter um encontro de motociclistas, acho que é solidário, alguma coisa assim nesse sentido. E depois a gente vai para Santos, né? Por volta das 5 horas da tarde, a gente toca em Santos também. 2 shows no domingo. No Arcos do Valongo. Vai ficar lá. rico, Glaucão. Joga em breve. E depois tem um show importantíssimo também, que a gente vai fazer com o Clemente, da Plebe Hood. A gente vai fazer no Jump Park, dia 11. De agosto. Dia 11 de agosto, né? Os ingressos estão à venda já no Simpla e tal. Todo mundo... Vamos curtir o Clementito e as Aranhas Amplificadas. Todos Não são convidados. 2 shows, né? Ele vai tocar junto com a gente, né? Então acho que vai ser um show bem bacana, interessante. Top de linha. Denis, muito obrigado. E futuramente Vila Pizza Bar, enfim, Sim, Manifesto. no circuito. Eu vi que você enfim. tocar no Manifesto. também. Então a gente tá com a agenda bem cheia aí, graças a Deus. Manda pra gente que a gente sempre divulga aqui, tá? Mandaremos. Temos a agenda completa aí, a gente vai sempre divulgando. Mandaremos. Denis, uma honra ter você aqui, muito obrigado. Valeu. Mesmo. Obrigado a você pelo A convite. gente vai fazer um brinde daqui a pouco, mas, meu, eu queria que você pegasse um item de tudo que tá aqui em cima e falasse assim, meu, é o que eu mais considero, é o que mora no meu coração, assim. Eu acho que é o livro, assim, cara. Esse livro aqui é bem emblemático, assim. Tem meu nome nos agradecimentos, tudo nos Olha créditos lá. aqui. Esse livro é bem especial, assim. Legal demais, cara. A vida até parece uma festa. A vida até parece uma festa. E, cara, quem tem banda do coração sabe. Eu imagino que não seja isso pra você, cara. Muito orgulho. parabéns, de Muito verdade, orgulho. meu. E muito Valeu. obrigado. Pessoal, voltamos quinta-feira às 8 da noite com mais um programa inédito, o programa Rock Forever, aqui pelo Novo Dia TV. Nos acompanhe no Cheers. YouTube, siga nossas páginas no Instagram, @RockForeverTV, siga Aranhas Amplificadas, Arquivo Titãs. Arquivo de Arquivo Titãs. Titãs, Instagram e Tem que YouTube. tomar, porque brindar sem tomar dá um... Dizem que dá azar, hein? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Foi uma honra. Valeu. Obrigado. Valeu.